Oi, gente! Eu resolvi gravar um vídeo contando pra vocês como eu me tornei espírita. Eu escolhi esse tema porque eu recebi muitos comentários nessa mesma tônica, perguntando como iniciar na doutrina espírita, ou dizendo que tem mais vontade de conhecer a doutrina, por onde começar, ou que tem medo de ir se sentir deslocado, de não saber o que acontece ali. É muito normal, tá? Porque a gente geralmente teme aquilo que a gente não tá habituado. E tá tudo bem com isso, é normal, todo mundo passa por esse processo, se não todo mundo, boa parte. Eu vou contar como foi a minha experiência, não necessariamente o caminho que eu segui é o que vai ser comum, que vai ser o ideal para todos. Cada um vai achar um caminho, porque a espiritualidade em si vai conduzir vocês, se esse for o desejo de vocês e o caminho de vocês. Bom, eu ganhei de presente no dia do meu aniversário esse livro aqui, ainda tá com a dedicatória de um amigo que eu ganhei no meu aniversário de 2009. Eu conheci um amigo que era espírita quando eu entrei pra faculdade de História. Eu tava ainda no limbo, tá? Eu tava afastada da igreja evangélica, tava paquerando a igreja católica de novo, tava muito perdida. E aí eu conversava muito com ele e eu admirava a forma como ele falava. Eu tinha muitos medos. O Deus que tinham me apresentado era um Deus que me causava medo. E eu tinha muito medo de inferno e outras coisas. E eu via que ele não tinha esse medo, sabe? Sem contar que a postura dele era uma postura muito correta no que eu podia julgar, naquele contato que eu tinha com ele ali. E aí eu comecei a questionar. Eu falei assim, cara, se a doutrina fosse tão errada, se esse negócio não fosse de Deus, que era o que a gente costumava ouvir, ele não ia ser uma pessoa tão correta. E aí eu comecei a abrir meu coração para ouvir o que ele tinha para falar. E foram 2 anos. 2 anos, ele me contando. Eu entrei em 2007 na faculdade de História e ele me presenteou em 2009. Então, foram 2 anos ouvindo pacientemente quais eram as tônicas da doutrina. E assim, cada vez eu ia me encantando mais porque calava as dúvidas que eu tinha no meu coração e que nenhuma outra religião calou. Como injustiças sociais, mortes prematuras, escolha dos familiares, desigualdades, enfim, por que umas pessoas nascem de um jeito, outras nascem de outro, com privilégios sociais e outras não. Enfim, eram muitas questões que eu não tinha coragem de questionar, porque eu tinha medo, né, da blasfêmia. Porém, ele me apresentou uma doutrina que te ensinava até fé raciocinada, que dizia, não, você tem que saber porque você crê. Você tem que crer sabendo por quê. Então, você tem que questionar, sim. Você tem que evoluir a sua parte intelectual. Foi para isso que Deus te fez. Então, o fato dele ter me apresentado isso, de ter me tirado o medo e de ter feito eu aprender o porquê que eu estava crendo naquelas coisas, uma doutrina que me trazia segurança, que me trazia o principal, a reforma íntima. Eu tava com 21 anos, tá? Então, com 21 anos, você tem muitas questões familiares, você tem muitas questões pessoais. E eu digo que a doutrina espírita foi a minha primeira terapia. Porque a partir da doutrina espírita, eu passei a ver o outro. Não tô dizendo que eu sou santa, tá, gente? Nem que eu sou um anjinho, não. Tem muita coisa aí pra evoluir. Mas eu era pior antes da doutrina. Então, assim, o que foi mais fantástico pra mim foi a minha empatia com o outro. Foi a forma como eu comecei a ver o outro, principalmente dentro da minha casa. Porque às vezes você julga, você... principalmente o pai e mãe, você você instiga, você acha que o pai e mãe tem que acertar o tempo todo, mas quando você conhece a doutrina, você entende que pai e mãe são espíritos imortais, que antes de se tornarem seus pais e suas mães, são espíritos com vivências precedentes e que têm seus caminhos evolutivos para percorrer. Então vão errar, assim como você, quando for mãe, vai errar e tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender junto. Então, essa coisa de julgar, de cobrar ou de me fazer de vítima, porque eu tinha muitas questões onde eu me vitimizava, e aí questões de vida pessoal, que eu não vou entrar aqui, e eu me sentia vítima, eu questionava, mas por que foi comigo assim? E a doutrina, ela te acalenta,
porque ela te explica que ninguém é vítima de nada, ela te dá esse suporte, ela te explica o porquê. Não dá pra falar muito aqui por causa que fica muito longo. Mas o que eu tô querendo dizer com isso pra vocês? Inicie pelo Livro dos Espíritos. Leia o Livro dos Espíritos, porque ele vai abrir a sua mente, ele já vai responder boa parte das suas perguntas ali. Então, com essas perguntas respondidas, ou com a dúvida ali, o germe da dúvida, você procura um centro. Provavelmente no site da Federação Espírita deve ter uma lista de centros em todas as regiões que você possa frequentar. Você procura um centro e aí você começa a assistir as palestras. À medida em que você vai assistindo as palestras, aquilo vai assentando no seu coração. Você vai ver se você se identifica ou não. E eu vou te explicar para vocês rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, como funciona. Num centro espírita, você vai para uma reunião onde vai ter um palestrante que vai estar falando sobre um tema de um dos 5 livros que Kardec deixou codificado, tá? Que tratam sobre a moral do Cristo, sobre as leis de Deus, sobre a reencarnação, enfim. Então, você vai assistir a palestra, a reunião com um palestrante, acabou, você vai fazer uma oração, vai tomar um passe, vai beber sua água energizada e vai embora. Tem a possibilidade de estudos, geralmente, que você faz outros dias na casa. Bom, eu vou terminar o vídeo aqui, mas eu vou continuar essa história no outro vídeo para não ficar muito longo, tá?